Zuri, essa fala é minha. Ah, tia Ive, eu sempre quis dizer isso. Ah, então tá bom. Mas eu posso dizer de novo? Claro, tia! Olá, crianças pequenas e grandes, sejam bem-vindos. Isso aí, tia! E nós estamos aqui com aquela sequência super legal sobre os 10 mandamentos. Uau, tia Ive! E hoje nós vamos aprender qual mandamento, Zuri? Eu sei! Diz aí pra gente! O quinto mandamento! Muito bem! Então você não pode sair daí. Fica quietinho para você continuar aprendendo sobre essas lições incríveis, né? Que foram dadas por Deus para o seu povo separado e escolhido. Então, venha participar conosco e aprender o quinto mandamento! Legal, Zuri! Hoje a Zuri tá aqui comigo para me ajudar, né? Mas antes de falar sobre o quinto mandamento, né, Zuri? Acho que é importante a gente lembrar os 4 mandamentos que nós já aprendemos para as crianças que estão chegando agora. Mais uma dica: se você não viu os mandamentos anteriores, 1, 2, 3 e 4, vai lá no canal e dá uma olhadinha que eles estão lá, né? Esperando por você, para você não perder essa sequência. É isso aí, tia Ive. Mas diz aí, e os outros que você já ensinou, quais são? Ah, o primeiro mandamento diz que nós não devemos ter outros deuses, né, tia Ive? Isso mesmo, porque Deus é único e verdadeiro e requer de nós, do seu povo, exclusividade. E o segundo mandamento, Zuri? Esse diz que não podemos fazer imagens e nem adorar. Isso mesmo, você tá assistindo os vídeos, não tá? Fala sério. Claro, né, tia Ive? Ah, muito bem. E o terceiro mandamento nos ensina que nós não devemos tomar o nome do nosso Deus em vão. De jeito nenhum, né, tia? Claro, de jeito nenhum, porque a Bíblia diz que não terá como inocente aquele que fizer isso. Mas ainda tem o quarto mandamento. E o que diz o quarto mandamento? Diz que nós devemos guardar o sábado para o santificar. Isso! Nós devemos trabalhar 6 dias, mas devemos ter um dia dedicado para um descanso especial. Um descanso na presença do Senhor, tendo mais intimidade, tendo mais profundidade no relacionamento com o nosso Deus. Uau, tia Ive, que ensinamentos maravilhosos! Claro! E esses mandamentos nós precisamos nos lembrar que foi dado pelo próprio Deus. Aliás, uma informação importante, essa foi a primeira e única vez na Bíblia que Deus falou diretamente com o povo, com todo o povo reunido. É claro que Deus falou através de outras pessoas em outras ocasiões, inclusive com o próprio Moisés, mas na ocasião dos 10 mandamentos, Deus falou diretamente e com todo o povo de Israel. Por isso nós precisamos nos lembrar que os 10 mandamentos são importantíssimos e devem sim ser cumpridos e obedecidos, mas não, né, com aquela intenção legalista. Ah, eu vou fazer, eu cumpro todos os mandamentos, eu sou bom. Não, mas na dependência do Senhor, entendendo que é Ele que nos ajuda a fazer o que é certo. Não é isso aí? Hein, Zuri? Isso mesmo, tia Ive. E também lembrar que tudo que nós fazemos para o Senhor deve ser feito com amor. Exatamente, né? Não é só com aquela obrigação, ai, credo, eu tenho que cumprir os 10 mandamentos. Não, mas com aquele coração disposto a obedecer por amor a um Deus tão maravilhoso e grandioso. Muito bem, tia Ive. Ô tia, mas eu acho que você está demorando. Demorando pra quê? Pra falar sobre o quinto mandamento. Ah, tá bom. Então
Então vamos pegar o nosso livro especial, que é nele, né, e que é dele que nós tiramos todas essas lições, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Isso, a Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina lá no livro de Êxodo 20, que é o texto base, né, dos 10 mandamentos, lá no versículo 12, o quinto mandamento. E esse mandamento fala sobre algo muito importante. Ele nos ensina que nós devemos honrar o papai e a mamãe. Isso, tia, que é isso? É de comer ou de passar no sovaco? Ai, Zuri, não é nada disso, é para cumprir. E nós vamos aprender um pouco sobre esse mandamento, lembrando de uma história que também está lá no Velho Testamento, né? No livro de Gênesis, no capítulo 22, a história de Abraão e Isaque. Ah, eu me lembro desse homem aí. Esse homem aí foi aquele que Deus falou para ele, olha, sai da sua terra, da sua parentela e vai para o lugar que eu te mandarei. E Abraão obedeceu e foi. E Deus fez uma promessa muito linda na vida de Abraão, que ele seria pai de uma grande nação, né? E isso aconteceu. Mesmo Sara, sua esposa, sendo estéril, não podia ter filhos, Deus cumpriu essa promessa na vida dele. E ele teve um filho chamado Isaque. Isso mesmo. Mas é interessante que depois que Isaac estava maiorzinho, né? A Bíblia diz que Deus colocou Abraão à prova. Como assim? Ele teve que fazer uma prova? Nossa, tia, será que ele tirou nota boa? Ah, a gente vai saber se ele tirou nota boa. Mas essa prova, né, que Deus colocou Abraão, era que ele deveria oferecer, entregar o seu único e amado filho Isaque para o Senhor como oferta de sacrifício. Como assim, tia Ive? Naquela época era necessário oferecer um cordeiro, né, perfeito, bonitinho, arrumadinho, saudável, em sacrifício para o Senhor. Hoje nós não precisamos fazer isso, porque o Cordeiro perfeito já morreu no nosso lugar para nos purificar de todo pecado, que é Jesus, nosso amado Jesus. Mas naquela época Jesus ainda não tinha vindo, né? Tinha a promessa, mas ele não tinha vindo ainda. Então eles precisavam fazer isso. E aí, ao invés do Cordeiro, Deus pediu para que ele sacrificasse Isaque. Vixe, e aí, tia? E aí, o Abraão obedeceu. Ele confiou no Senhor, né? E ele fez aquilo que Deus queria que ele fizesse. Então, ele pegou o seu filho Isaque, mais 2 servos, e foi até a terra de Moriá. Viajaram por 3 dias. E quando estava chegando perto do local de sacrifício, ele deixou os servos e foi apenas com Isaque. E o Isaque carregando a lenha, né, a tocha e a faca para o sacrifício. Ué, tia, e o cordeiro? O cordeiro era Isaque. E Isaque perguntou para o papai sobre isso. Pai, cadê o cordeiro para o sacrifício? Então, Abraão respondeu para ele, Deus proverá. Deus vai providenciar esse cordeiro. Então, Abraão confiava no Senhor, né? A ponto de obedecê-lo com amor, com dedicação, sem reservas. Abraão confiou no Senhor. E Abraão obedeceu ao Senhor. Então, eles foram até o local de sacrifício. E aí, tia, quando chegou lá, Abraão colocou o seu filho no altar para o sacrifício. E sabe de uma coisa que é muito interessante, Zuri, nessa lição, nessa história bíblica, é que Abraão já estava bem velho, né? Porque quando Isaque nasceu, que Sara engravidou, ele já estava com 100 anos, então ele já estava bem velho. E Isaac era um rapaz forte, vistoso. Isaac poderia muito bem ter, dado no pé e deixado o pai dele lá sozinho, cumprindo a obediência dele. Mas Isaac se submeteu e honrou e obedeceu o seu pai, assim como seu pai Abraão estava honrando e obedecendo a Deus. Nossa, que interessante, né, tia? E aí então o anjo do Senhor apareceu e disse para Abraão, não toque no rapaz. E Deus então enviou o cordeiro. E ele pegou esse cordeirinho e ofereceu ao Senhor em oferta, né? Em sacrifício a Deus.
Nossa, tia, que história emocionante! Não é, Zuri? Uma história emocionante que nos ensina sobre o quinto mandamento. Honrar o pai e a mãe, que foi o que Isaac fez. Ele honrou. Honrar, Zuri, é muito mais do que só cumprir o que o pai está mandando, só obedecer, né? Então, Abraão mandou que ele subisse ali, o colocou, né? E ele poderia muito bem, eu não quero, que saco, por que eu tenho que te obedecer, papai? Mas Isaac foi com o coração tranquilo, né? Ele honrou o pai dele, ele reconheceu a autoridade do papai Abraão e obedeceu com amor, obedeceu com respeito. Isso é honrar. Muitas vezes nós falamos assim, tia Ive, mas eu sou obediente. E aí? Mas é aquela obediência assim, que saco, tem que ficar fazendo tudo que a minha mãe manda, tem que catar brinquedo, tem que lavar louça, tem que arrumar minha cama. Essa é uma obediência deturpada, né? Porque é uma obediência que a gente está fazendo, mas reclamando, murmurando, achando chato, ruim. Quando a Bíblia fala de honrar o papai e a mamãe, fala de uma obediência que envolve respeito, que envolve reconhecer a autoridade do papai e da mamãe na nossa vida, que foi dada por Deus. Nossa, tia, isso é muito importante, né? Sim, isso é muito importante. E o quinto mandamento é um mandamento que ele vem com ele, além da gente uma orientação, vem com ele uma promessa. Como assim, tia Ive? Porque a Bíblia diz que aquela pessoa que honra o seu pai e a sua mãe, ele vai ter a sua vida prolongada. Ele vai viver mais e vai ser uma pessoa bem-sucedida, vitoriosa. Nossa, tia, que mandamento especial, que bênção. Sim, Zuri, você usou a palavra correta, bênção. A obediência, honrar o papai e a mamãe é uma bênção na nossa vida. Quando nós honramos os nossos pais, obedecemos com amor, com respeito, sabe? A nossa vida é abençoada. Nós somos uma pessoa vitoriosa. Quando nós obedecemos, a consequência, o resultado é bênção, é vida longa, é ser bem-sucedido. Mas o contrário também é verdadeiro, viu, Zuri? Como assim? O que é o contrário? A desobediência traz sofrimento, tristeza, dor e muitas vezes morte. Nossa, tia, que forte! Forte mesmo. E a honra que nós devemos dar aos nossos pais não é só quando a gente é criança, não. Essa honra deve ser por toda a vida, né? Porque Deus requer isso de nós. Está aqui nos 10 mandamentos e nós devemos obedecer esses mandamentos. Eu sei que às vezes é difícil obedecer, não é, Zuri? Nem me fale, mas é possível, porque está lá na Bíblia. E Deus é que nos dá condições de obedecer. Em Cristo Jesus nós temos a força e a capacidade de honrar os nossos pais todo o tempo da nossa vida. Que maravilha, tia! Estou encantada com esse mandamento. Mas não é só ficar encantada não, viu, Zuri? É obedecer também. Então vamos pedir a esse Deus maravilhoso que nos ajude a ser crianças, adolescentes, jovens e adultos que honrem seus pais? Opa, vamos lá, tia Ive, manda vir! Então vamos lá, Zuri. Vamos orar, crianças? Feche seus olhinhos e preste atenção nesse Deus incrível que nós temos. Querido Deus, amado Pai, nós te bendizemos por essa verdade maravilhosa que nós aprendemos nesse dia. Que o Senhor nos ajude a sermos pessoas obedientes, que honrem o seu papai e a sua mamãe em todo o tempo, para que possamos ser bem-sucedidos e ter vida longa para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, tia Ive. Que bênção! Que crianças, não se esqueçam, honrem o papai e a mamãe. Isso mesmo, pessoal. Vamos honrar em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém? Tchau, crianças!